Em 16 de maio de 2006, Ray Rivera, um escritor e aspirante a cineasta de 32 anos, saiu apressadamente de sua casa em Baltimore, e 7 dias depois, o seu corpo foi encontrado no Hotel Belvedere. A morte foi classificada como indeterminada pelo médico legista, com a polícia suspeitando de suicídio, enquanto sua família insiste em assassinato. Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntos vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre o caso Ray Rivera. Eu conheci esse caso pelo canal da Jaqueline Guerreiro, que vocês sabem que eu amo ela, mas depois eu vi o episódio sobre o caso no programa Mistério Sem Solução da Netflix. Vocês sabem que eu também adoro esse programa, então eu vou estar sempre trazendo casos deles pra cá. Tenho mais alguns casos de alguns episódios para trazer pra cá, porque realmente eu adoro esse programa. E realmente, assim, eu gosto de casos misteriosos. Então eu já trouxe alguns aqui pra cá. E minha ideia é continuar trazendo. Bom, para relembrá-los, as fotos desse caso vão estar no Instagram do podcast, @Papo Criminal. Já segue lá porque eu sempre aviso quando tem episódio novo, qualquer coisa assim. Além do Instagram, a gente também tem o perfil do TikTok, @papo.criminal. Além disso, também temos o Apoia-se, não esquece de dar uma olhadinha lá, onde tem 2 formas de apoio que você tem acesso a até 2 episódios extras no mês. E antes de finalizar aqui, só queria comentar que eu estou um pouco doente, eu acho que gripada, então pode ser que a minha voz esteja um pouco anasalada nesse episódio, mas é por isso, eu estou um pouco doente. Então me perdoem desde já a voz. Mas enfim, dito tudo isso, vamos ao caso. Ray Omar Rivera nasceu em 10 de junho de 1973, filho de Angel e Maria Rivera. Eu não achei muito sobre sua vida de infância, adolescência e tudo mais, mas a sua vida era marcada por uma paixão por contar histórias. Ele era um escritor e aspirante a cineasta, e na época ele tinha 32 anos. Toda essa paixão havia o levado à cidade de Baltimore a convite de seu melhor amigo, Porter Stanberry. O Ray era descrito por sua família como muito feliz e divertido. Ele e sua esposa Alison, com quem ele se casou em Porto Rico em novembro de 2005, eram muito próximos e estavam constantemente se mudando devido à carreira militar de seu pai, o que fortaleceu os laços familiares. O grande sonho do Ray era realmente ser um escritor e diretor, e eles haviam morado anteriormente no sul da Califórnia, onde ele esperava seguir essa carreira. No entanto, os empregos que ele conseguiam não rendiam muito dinheiro para eles. Foi então que o Ray recorreu ao Porter, esse seu amigo desde o ensino médio e companheiro do polo aquático. O Porter ele tinha uma empresa, a Stansberry Associates, que publicava newsletters financeiras, e sempre quis que o Ray escrevesse para ele. Apesar de Ray não ter conhecimento em finanças ou ações, o Porter foi persistente em seu desejo de trabalhar com um amigo. Em dezembro de 2004, o Ray aceitou o emprego de escrever newsletter para o Porter em Baltimore. Então, ele e Alison se mudaram para lá e conheceram um pouco da região. Eles fizeram um pacto de morar ali por 24 meses e logo encontraram um ótimo lar, igreja e comunidade, sentindo-se muito felizes, segundo a Alison. Na manhã de 16 de maio de 2006, a Alison se preparava para uma viagem de negócios. O Ray acordou ela, fez seu café da manhã e ajudou a levar a mala até o carro, antes dela partir para uma viagem de 3 horas. Por volta das 6 horas da tarde, após suas reuniões,
A Alison ligou para ele do hotel, mas o Ray não atendeu, o que ela achou realmente muito estranho porque não era do costume dele não atender ela. Naquele momento, eles tinham uma hóspede em casa, a Cláudia, que era colega de trabalho da Alison. Mais tarde, naquela noite, a Alison ligou para Cláudia perguntando sobre o Ray. A Cláudia relatou que por volta das 6h30, ela ouviu o Ray atender uma ligação em seu celular e em seguida ele saiu correndo de casa muito apressado. Enquanto ela falava com a Alison, a Cláudia verificou a casa e notou que todas as luzes estavam acesas, mas que o Ray não tinha retornado. Na manhã seguinte, às 5h30 da manhã, a Cláudia ligou novamente para Alison para informar que ele ainda não havia voltado. A Alison teve certeza de que algo estava errado. Ela imediatamente deixou o hotel e voltou para casa, ligando para a família e amigos de Ray, mas ninguém tinha notícias dele. O seu irmão, o Angel, estava certo de que algo havia acontecido e ele voou para Baltimore para ajudar na busca. Ao chegar em casa, Alison notou que o carro de Ray não estava lá. Na cozinha, ela encontrou uma lata de refrigerante aberta, um pacote de batatas e o seu aparelho Invisalign. No andar de cima, as luzes do quarto e do escritório estavam acesas e por volta das 7 da noite, o Angel chegou em Baltimore. A Cláudia já havia retornado a Nova York, porque ela era de lá, e ela estava só passando um tempo na casa deles. E a mãe de Ray, a Maria, e os pais de Alison chegaram a Baltimore logo depois para ajudar também na busca. Alison ligou para vários hospitais para verificar se ele havia sido internado como um John Doe, que é como eles chamam, né, pessoas que não têm identificação nos Estados Unidos. Então, tem a Joe Doe e tem o John Doe. Tem muitos casos, inclusive, eu nunca contei um aqui, mas tem alguns que eu tenho pretensão de contar, que o próprio nome do caso é assim, por exemplo, tem alguns que ficam famosos, como, por exemplo, tem uma Jane Doe, que ela tinha meias laranjas, então eles chamam normalmente de, tipo, Jane Doe meias laranjas, sabe? Mas em inglês, enfim. Bom, o Porter, ele ofereceu uma recompensa de $1.000 por informações sobre o paradeiro e conseguiu envolver a mídia no caso. A família e os amigos de Ray, eles visitaram diversos locais em Baltimore, como cafeterias e restaurantes, na esperança de que alguém o tivesse visto, mas ninguém relatou ter visto ele. A Alison observou que os cartões de crédito dele nunca foram usados, o seu celular estava sem bateria e que não havia nenhuma mesma atividade nas suas contas bancárias. Os seus entes queridos já temiam o pior, mas eles sabiam que precisavam continuar procurando por ele. Em 22 de maio, os pais de Alison decidiram procurar o carro de Ray em vários estacionamentos em Baltimore. E foi graças a essas buscas que eles acabaram encontrando o carro na vaga número 7, atrás de um prédio na St. Paul Street, com uma multa. O manobrista disse a Alison que o carro provavelmente foi estacionado ali na noite do desaparecimento de Ray, pois ele o havia encontrado lá na manhã seguinte. Ela não conseguia entender por que ele estaria ali. O carro de Ray foi encontrado perto do Belvedere, um hotel histórico que agora inclui condomínios, restaurantes, bares e lounges. A empresa para a qual ele trabalhava, né, as Stanberry Associates, também ficava nas proximidades. Então, não parecia tão incomum que ele estivesse naquela parte da cidade. Mas, ainda assim, era um pouco estranho. Várias buscas foram realizadas na área ao redor de onde o seu carro foi encontrado, mas não encontraram nada ali naquele perímetro. Em 24 de maio, 3 colegas de trabalho de Ray decidiram ir ao topo do estacionamento ao lado do Belvedere e, ao olharem para a borda, avistaram chinelos na área do telhado inferior, perto de um buraco. Imediatamente eles chamaram a polícia e os policiais chegaram e o gerente abriu a porta da sala de conferências com um buraco no telhado. E dentro
eles encontraram o corpo do Ray no chão. A família foi informada da notícia na sede da polícia de Baltimore mais tarde naquele dia. Enquanto a família e os amigos de Ray lamentavam, né, sua morte, a polícia começou a investigar. O seu corpo foi encontrado em uma posição prona e estava em estado avançado de decomposição. 8 dias tinham se passado, né, desde o seu desaparecimento até a descoberta de seu corpo. E apesar da decomposição, o médico legista descobriu múltiplas costelas fraturadas, pulmões perfurados, lacerações, danos ao crânio e 2 fraturas na perna direita. Dada toda essa extensão dos ferimentos, parecia que ele havia caído de grandes alturas ao atravessar, né, o telhado. Os investigadores notaram que o buraco era limpo e não era muito grande. Então, aparentemente, ele caiu por aquele buraco na vertical. Então, ele estava realmente assim, vertical, assim, bem de pé mesmo, quando ele caiu e fez o buraco no teto. A maior questão se tornou de onde ele veio e como ele passou por aquele buraco. A primeira teoria era que ele pulou, caiu ou foi empurrado do telhado superior e atravessou o inferior, que ficava a cerca de 10 andares de altura. O telhado superior era uma área aberta de aproximadamente 40 pés. No entanto, havia várias estruturas diferentes ali, como unidades de ar-condicionados e dutos de ar. Havia aproximadamente 45 pés entre a borda do telhado e o buraco. O detetive Michael Bayer sentiu que seria impossível para o Ray ter feito o salto, especialmente de chinelos. Alison lembrou que ele tinha muito medo de altura e ele ficaria assustado de estar no telhado porque não havia corrimão. Ela não conseguia encontrar nenhuma razão para ele estar lá em cima e o Bayer não acreditava que ele tivesse pulado do telhado. A segunda teoria era que o Ray pulou do estacionamento onde seus colegas de trabalho descobriram o buraco. A distância do estacionamento até o buraco era de cerca de 20 pés, e a altura do telhado inferior ao estacionamento também era cerca de 20 pés. O Bayer sentiu que um salto do estacionamento para o telhado seria, entre aspas, sobrevivível. Além disso, ele não acreditava que os ferimentos no corpo de Ray correspondessem a uma queda daquela altura. Como resultado, ele acabou descartando essa teoria. A terceira teoria era que Ray caiu em uma borda no 11º andar. A borda envolve todo o prédio. No entanto, ele só poderia acessar essa borda passando por um escritório ou pelo condomínio de alguém. E além disso, as janelas eram aquelas meias janelas, sabe? Que mal abrem, aquelas que, em vez dela abrir toda e ficar aquele buracão, é aquela que só abre metadinha, assim. Fica só um espacinho, então não teria nem como ele passar. Além disso, toda aquela borda, né? Essa borda que ele tá dizendo, gente, é realmente assim, uma bordinha que fica em volta do prédio, sabe? Que em filme, quando eles saem da janela e tem tipo uma bordinha embaixo e os personagens ficam de pé, é isso mesmo. Então, assim, ela era muito pequena e era muito difícil de ficar andando ali sem cair. Então, devido a todas essas evidências conflitantes, não foi possível determinar de onde exatamente ele caiu. Durante a investigação do buraco no telhado, o celular do Ray foi encontrado. Estranhamente, havia poucos danos nele e ele ainda funcionava. Seus óculos também foram encontrados bem próximos, também com pouquíssimos danos. A repórter da WBAL TV, a Jane Miller, interessou-se pelo caso e o noticiou várias vezes. Ela achou estranho que o celular e os óculos tivessem pouco dano, apesar da força necessária para empurrá-lo pelo telhado. No telhado também estavam seus chinelos. Um estava quebrado e o outro não estava. E Alison notou que parecia ser marcas de arrasta em um deles. Então, parecia que alguém tinha arrastado ele e o chinelo marcou essa ação.
O Bayer acreditava que as evidências no telhado foram encenadas. O clipe de dinheiro de Ray não foi encontrado no seu corpo, e ele geralmente guardava seu dinheiro, identificação e outros itens nele, e ele nunca foi recuperado. Assim, gente, esse clipe é realmente como se fosse um clipezinho mesmo, sabe? Aquele clipe de papel. Mas era um clipe, se eu não me engano, ele era enfeitadinho, sabe? Porque eles têm muito isso nos Estados Unidos, de ter, tipo, uns clipes, assim, diferentinhos. E pra ele, era muito importante esse clipe. Ele realmente nunca saía sem ele. E simplesmente não estava com ele, não estava em lugar nenhum, não estava na casa, simplesmente sumiu. O jornalista investigativo Stephen Jennings investigou a morte de Ray e ele perguntou a várias pessoas no hotel se eles haviam visto ou ouvido algo aquela noite, mas ninguém relatou ter visto ou ouvido nada. O Angel tentou criar os movimentos de Ray naquela noite. Ele tentou caminhar pelo lobby e subir as escadas até o telhado. No entanto, ele não acredita que Ray teria conseguido fazer isso sem ser notado ou parado. Ele observou que há várias escadas e corredores de serviços pelos quais ele teria que passar antes de chegar no telhado. O James observou que a porta para a área do telhado geralmente ficava trancada, então parecia que ele teria que saber como chegar lá de antemão. O Bayer verificou as câmeras do hotel, mas também não encontrou nenhum vestígio de Ray, e infelizmente a câmera do telhado estava desconectada. Segundo Bayer, ninguém pôde dar-lhe qualquer informação, indicação, qualquer coisa de que o Ray esteve naquele prédio naquela noite. Não havia testemunhas ou chamadas telefônicas que o colocassem lá mesmo. Apesar das inconsistências nesse caso, a polícia de Baltimore classificou sua morte como suicídio. Mas, para a família e para os amigos de Ray, nenhum deles estava convencido de que era suicídio. O Angel observou que ele não estava sob nenhum estresse mental ou medicamentos psicoativos. A Alison sentiu que eles estavam em um ponto muito feliz da vida deles e que ele queria começar uma família com ela. Ninguém acreditava que houvesse qualquer evidência que sugerisse que ele queria realmente cometer suicídio. Alison se encontrou com um médico legista envolvido no caso e ele disse que não planejavam encerrar o caso apesar da decisão do departamento de polícia e disse ainda para ela que a forma como suas canelas foram quebradas não era consistente com uma queda. No entanto, eles não diriam como acreditavam que os ferimentos realmente ocorreram. Com base nas inconsistências desse caso, ele declarou a morte como indeterminada, o que significava que eles não tinham evidências suficientes para determinar se sua morte foi suicídio, acidente ou assassinato. Então, o médico já estava falando ali, gente, ó, eu falei que era indeterminado. Mas, mesmo assim, a polícia ainda batia na tecla do suicídio. Enquanto o Ray ainda estava desaparecido, Alison vasculhou a casa e ela encontrou uma nota colada na parte de trás do computador do escritório do Ray. O texto estava em uma fonte muito pequena e ela determinou que havia sido escrita no dia do seu desaparecimento, pois havia restos dela na lixeira. Em uma parte dizia: Irmãos e irmãs, agora em todo o mundo vulcões estão entrando em erupção. Que visão incrível! A quem a virtude une, a morte não separará. A nota continha diferentes nomes, como de estrelas de cinemas e familiares, e o Bayer considerou-a muito incomum. Alison notou que havia uma página inteira listando pessoas que ele conhecia, mas algumas pessoas importantes em sua vida não foram incluídas. Havia também uma lista de filmes que o marcaram. A Alison realmente não entendeu o significado daquela nota, mas nela também continha: Eu me apresento a vocês como um homem que entende o propósito e o valor de nossos segredos.
Por isso, os guardo como segredos. Alison decidiu pegar a primeira frase da nota e fazer uma pesquisa no Google. A primeira coisa que apareceu tinha a ver com os maçons, e ela notou que o Ray era realmente muito curioso sobre sociedades secretas, como essa, né, como os maçons, e suspeitou que ele talvez quisesse fazer um roteiro sobre elas, né, porque, como eu comentei, ele era um aspirante a diretor, a escritor, esse tipo de coisa. A Jane, né, que era aquela repórter que eu comentei, ela sentiu que a nota era muito enigmática e poderia ter sido escrita em um código. Nela, ele também declarou: essa foi uma partida bem jogada. Parabéns a todos que participaram. O Ray era conhecido por ser um escritor muito prolífico e escrevia muito em diferentes lugares, sabe? Não era um texto contínuo. Normalmente eram várias notas espalhadas. A Alison lembra que ele frequentemente escrevia sobre muitas coisas diferentes na mesma folha de papel, que não faziam sentido para mais ninguém além dele. A nota continuava: a vida é um teste para ver se você consegue controlar seu espírito. Cuidem-se e aproveitem as festividades. Alison imediatamente entregou a nota à polícia, que a enviou para um laboratório do FBI. O laboratório determinou que, embora incomum, não era uma nota de suicídio. E a Alison realmente também não acreditava que fosse. Outro aspecto bizarro desse caso foi a partida abrupta de Ray de sua casa no dia do seu desaparecimento. Ele não levou muita coisa com ele naquele dia. Ele parecia, assim, que qualquer coisa que tenham levado ao Belvedere naquele dia aconteceu realmente às pressas. A Cláudia contou a Alison como ouviu atender o telefone em seu escritório e em seguida descer as escadas rapidamente e sair de casa sem explicação. A conversa telefônica foi muito breve e terminou com a exclamação: "Oh!". A polícia rastreou a ligação e determinou que havia vindo da Stansberry Associates. No entanto, não havia como determinar quem realmente a fez, porque veio de uma central telefônica, então eles não puderam rastrear a extensão. Assim que o corpo de Ray foi encontrado e a polícia tentou interrogar os funcionários da Stansberry, a empresa impôs uma ordem de silêncio a toda a equipe. Segundo os advogados da empresa, eles não tinham permissão para falar com a polícia. O Porter também não retornou às ligações da polícia e não falou sobre o caso desde a descoberta do corpo do Ray. O Bayer, ele achou tudo isso muito suspeito. E a Alison também sentiu a mesma coisa. Ela realmente não entendia por que ele, que era um amigo, tipo, de infância do Ray, não queria falar com ninguém sobre isso. Na época do desaparecimento de Ray, ele era um videógrafo, freelancer para Stansberry Associates, produzindo documentários e vídeos de conferência. Antes disso, ele estava trabalhando em uma newsletter chamada Rebound Report, que dava dicas de ações aos leitores para comprar ações que não estavam se saindo bem, mas que se recuperariam no futuro. Antes dele vir para Baltimore, o Porter havia divulgado uma carta sobre uma empresa chamada Pirate Investors, que elogiava o investimento em uma empresa russa que planejava descobrir urânio. No entanto, a dica não deu certo e os investidores reclamaram. Posteriormente, a Securities and Exchange Commission, né, que é conhecida como SEC, abriu um processo por fraude contra Porter e o multou em aproximadamente 1,5 milhão de dólares. A empresa alegou que era seu direito de primeira emenda dar o conselho sobre a empresa russa. No entanto, segundo a SEC, o conselho era fraudulento. Segundo Allison, uma das razões pelas quais Ray veio para Baltimore foi para ajudar a limpar, entre aspas, a reputação de Porter e da empresa em respostas às alegações de fraude. 2 semanas antes da morte do Ray, Allison notou que algo estava o preocupando. Ela não deu muita importância na época, mas, no entanto, à 1 da manhã da segunda-feira, 15 de maio, um dia antes dele desaparecer, o alarme da casa disparou.
Quando ela foi investigar, ele saiu rapidamente de outro cômodo com um taco de beisebol. Ela percebeu que ele estava extremamente assustado com o alarme, o que a preocupou, porque normalmente ele não tinha medo de nada. A polícia foi até a casa para investigar o alarme, mas disse a Alison e para o Ray que provavelmente tinha sido apenas um esquilo mesmo. Na terça-feira, no dia 16, no dia do desaparecimento, às 1 da manhã também, o alarme disparou novamente. Ela notou que a janela do térreo havia sido violada. Ela acredita que alguém estava tentando entrar em sua casa e que os incidentes estavam sim conectados à morte de Ray. A Alison acredita que Ray encontrou algum tipo de informação que ele não deveria ter encontrado e ele foi assassinado por isso. No entanto, ela não sabe qual informação ele teria descoberto que o levaria à morte. Enquanto isso, Angel acredita que sua morte foi relacionada a dinheiro. Ele suspeita que alguém perdeu muito dinheiro por causa do seu Rebound Report, aquela newsletter, e o matou por isso. A Jane também acredita que houve crime em sua morte e não crê que ele tenha cometido suicídio. O Bayer alertou a Alison sobre investigar a morte de Ray e acreditava que ela poderia estar em perigo pelas mesmas pessoas que supostamente mataram Ray. Ele acreditava ser o único detetive de homicídios envolvido nesse caso que não acreditava que sua morte foi um suicídio. Ele acredita que há evidências suficientes para investigar como um homicídio, mas, no entanto, 3 semanas após o início da investigação, ele foi redesignado. O Departamento de Polícia de Baltimore continua a insistir que Ray cometeu suicídio. No entanto, o médico legista ainda considera o caso em aberto. O Bayer acredita que alguém com quem Ray trabalhou pode ter sim informações que poderiam ajudar a resolver este caso, e a sua família ainda procura por uma resolução para esse caso. Bom, antes de finalizar, eu quero comentar sobre uma outra teoria que foi levantada por um espectador que envolve um dos filmes que Ray mencionou em sua nota, o filme The Game, ou O Jogo em português. Nele, o personagem principal pula de um telhado e atravessa um teto de vidro, o que é muito parecido, com o que aconteceu. Então, há especulações de que o Ray pode ter tentado recriar essa cena, levando à sua morte, mas, obviamente, isso nunca foi confirmado. E até hoje, a Alison e toda a família, e até algumas pessoas, acreditam que da empresa do Porter ou o próprio Porter estão envolvidos na morte de Ray. Gente, esse caso pra mim é uma loucura, assim. Como assim, sabe? Como alguém pula de algum lugar ou é empurrado, alguma coisa assim, e nem isso você consegue entender, sabe? Como que a polícia não consegue achar nem de qual daqueles lugares ele pulou, nem de nada, gente. Eu fico encucada com isso, sabe? Tipo, como que eles não conseguem descobrir isso? Esse caso me choca muito. Eu fico também muito encucada de todos esses policiais em ficarem batendo tanto na tecla de que foi suicídio, ponto final, sendo que tem vários pontos que podem mostrar que não foi suicídio. O próprio médico legista falou que sim, os ferimentos tendem a dizer assim que também não possa ser um suicídio, né? Tanto que ele colocou como indeterminado. E assim, que loucura, assim. É muito doido porque parece que essa história, assim, que eu contei aqui pra vocês acaba do nada, né? Tipo, eu contei o caso, contei como ele foi encontrado, contei as teorias e acabou. Mas é porque realmente, assim, gente, não tem nada. Não tem nada, não tem. Eles colocaram que foi suicídio, acabou, assim. Eles não falaram mais nada, acabou.
E fica a família tentando reabrir o caso, fica até o próprio investigador falando, gente, eu não acho que foi. E a polícia não quer saber. Eles simplesmente acataram que foi suicídio e acabou. E eu acho isso maluco, assim. Como assim, gente? Não, sério, esse caso mexe muito comigo. Eu quero muito saber o que vocês acham. Se vocês têm alguma teoria, se vocês acreditam em alguma dessas teorias, me conta aqui nos comentários da plataforma que você escuta, ou no Instagram, @papo criminal, que eu vou estar esperando vocês lá. Beleza? É isso. Vejo vocês no próximo episódio.